Olá, meus caros alunos, e estamos aqui de novo para mais uma videoaula. Nós vamos dar continuidade ao assunto que a gente estava falando anteriormente, que era sobre produções científicas, né? Então, agora a gente vai para a segunda parte dela, que é a redação científica. Como é que vocês devem escrever a monografia de vocês, né? Nós não vamos entrar no assunto, nós vamos falar da forma, né? Qual é a forma recomendada para se escrever uma monografia. Obviamente, cada um de vocês tem um estilo próprio, né? Vocês e seu orientador, porque o trabalho é em conjunto, um estilo próprio que caracteriza o trabalho de vocês. Isso não é para ser tirado, vocês mantêm esse estilo na escrita, mas aqui são algumas dicas que são comuns a toda a redação científica, né? Peguei dicas mais voltadas para a nossa área das ciências biológicas. Então, são dicas importantes de redação, de trato com a língua portuguesa dentro da linguagem científica, ok? Então, lembrando mais uma vez que esses materiais estão disponíveis na plataforma SIGA e tem lá outros textos, outras atividades que vocês devem estar acessando. E mesmo com essa videoaula, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem algum problema, entre lá na plataforma, né, que coloca lá no fórum a sua dúvida, que a gente vai estar entrando lá. Outras formas de contato também são permitidas, WhatsApp, e-mail, enfim, né? O importante é a gente manter sempre o contato até o final dessa disciplina, ok? Então, vamos lá. Quando a gente quer comunicar alguma coisa, né? Quando a gente tem uma mensagem, nós temos que prestar muita atenção de como essa mensagem sai do comunicador para chegar ao receptor, né? Nós vamos usar uma linguagem adequada para cada receptor, para cada tipo de mensagem. Isso tudo que a gente faz é para evitar o que a gente chama de ruído ou barreira da comunicação, para que a mensagem seja muito bem entendida e compreendida, né? Para que nada atrapalhe aquilo que eu, de fato, quero dizer. Mais do que qualquer outro profissional, sem dúvida, o cientista tem a obrigação de escrever, não apenas de maneira a fazer-se entendido, como de modo a não ser mal compreendido. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande com essa linguagem para que a gente se faça bem compreendido e não se faça mal entendido, né? Nós temos vários tipos de linguagem na nossa vida. Nós temos a linguagem coloquial, que é aquela que a gente usa em casa, no dia a dia, com nossos amigos, e ela segue o estilo da comunidade em que se vive. Por isso, alguém do sul fala diferente de alguém do norte. O centro-oeste, dentro do centro-oeste, nós temos várias linguagens diferentes. Se você colocar um cara de Goiás para conversar com um cara mato-grossense, são linguagens coloquiais diferentes, porque segue o estilo da comunidade. Nós temos também a linguagem literária. Essa linguagem é chamada de conotativa porque ela agrega sentimento às palavras, né? Então ela deixa que o leitor imagine o que pode estar nas entrelinhas. Cada leitor vai construir no seu imaginário o personagem diferente do outro, né? Então deixa para a imaginação. A construção das lacunas são feitas pela imaginação do leitor. A linguagem científica não, ela, diferente da linguagem literária, ela é uma linguagem denotativa, ela tem que ser literal, ela tem que respeitar as palavras, ela tem que ser clara, concisa, precisa, e não deixar lacunas para que as pessoas preencham com a sua imaginação, né? Então, ela não pode deixar dúvida e não permite nada nas entrelinhas. Quais são as etapas que eu tenho que seguir para ter sucesso na minha redação científica, né? Então, primeiro é anotar ideias. Então, o que eu quero colocar, o que eu acho importante de tudo isso que eu fiz. Depois eu vou organizar essas ideias que eu tenho. Quem vem primeiro, quem vem segundo. Vou planejar a estrutura. No caso de vocês, a estrutura está mais ou menos pronta, que é a questão da monografia. Ela tem uma estrutura pronta. Você só vai ver se você vai apresentar na forma tradicional ou na forma de artigo. Aí sim, são estruturas diferentes. Aí você vai preparar o texto, né, você vai preencher
essas ideias que você teve com outras referências, né, com enfoques de outros autores. Depois você vai revisar esse texto no seu conteúdo, se está tudo certo, se não tem erro conceitual, e depois na forma, né, nas correções do próprio texto. Toda vez que vocês forem escrever, é preciso pensar em algumas perguntas. Para quem que eu estou escrevendo? Estou escrevendo para os meus pares, né, para os outros alunos do curso de Ciências Biológicas, para os professores, para quem se interessa pelo tema. Quem são os autores? No caso da monografia, você e seu orientador. O que é? É o título do seu trabalho. Por que eu fiz esse trabalho? Então, são seus objetivos. Na metodologia, pensem quando que ele ocorreu, quando foi feita a coleta de dados, né, quando ocorreu o evento, sei lá. Onde foi, como foi, quanto, né, transforma em número, quanto que eu entrevistei, quanto que eu coletei, enfim. A discussão, você responde a pergunta, o que significa esses dados que eu estou apresentando? Qual o significado deles, né? E as conclusões e recomendações gerais é o que implica, tá? Depois de tudo isso que eu fiz, mostrei o que significa e agora, né? Quais são as implicações? No caso das conclusões, ela tem que responder os teus objetivos, né? Então, fiquem atentos a isso. Com relação à estrutura do seu texto, né? Então, as sentenças elas devem ser mais curtas, cada ideia pertence a uma sentença. As sentenças muito longas podem ficar difícil de compreender, cuidado com a pontuação. Parágrafos são muito importantes, né, porque ele significa agrupamentos de ideias. Então, no parágrafo eu posso ter várias sentenças com ideias que se entrelaçam. Quando eu mudar de parágrafo, eu vou estar falando de outra ideia diferente do meu primeiro. Mas eu tenho que fazer uma transição entre elas. Eu não posso ter cortes abruptos, tá? Eu preciso conectar uma ideia com a outra. O tamanho do parágrafo, né? Ele tem o tamanho exato para expressar as suas ideias. Então, isso aqui permite que você dê a sua cara, né, a sua escrita. A gente brinca que a gente deve usar nesses textos a regra do biquíni, né? Como um biquíni, seu texto tem que ser compacto, porque biquíni é algo pequeno, né? Mas tem que ter um tamanho suficiente para cobrir as partes mais interessantes e importantes, porque senão fica um texto vulgar, não é? As principais qualidades da redação científica. A primeira dela é o uso correto do idioma. Então, não há margem para erros ali, né? Palavras escritas erradas, concordâncias, enfim, não há margem. Então, você precisa ter um texto corrigido por quem tem mais domínio da língua do que você. Concisão, né? Então, síntese tem que ser um sintético, breve, mais importante, lembra a regra do biquíni, né? Sintético, breve, mas cobrindo as partes importantes, né? Tem que ser um texto claro. O fato de ser uma redação científica não tem que ser inacessível, né? Ele tem que ser um texto que os pares consigam entender. Tem que ter objetividade, ele tem que ser um texto direto, na nossa área, sem muitas considerações pessoais, né? É uma área mais técnica. Tem que ser um texto imparcial, justo, sem motivação pessoal que possa mascarar seus resultados. Tem que ser um texto preciso, né? Tem que ter exatidão, rigor, mostrando toda a seriedade e os protocolos que você seguiu para realizar esse trabalho. Tem que ser um texto harmônico. Lembra que eu falei lá no parágrafo que tem que ter uma transição de uma ideia para outra? É isso que significa essa harmonia, né? Então, eu sigo uma ordem, né? Sei lá, a partir do maior para o ponto mais específico, com uma transição suave entre os parágrafos. Apesar de existir regras para se escrever, o texto ele tem que ser original, né? Ele tem que carregar um pouco de você nele, né? Tem que ser um texto forte, né? Um texto vigoroso que mostra a tua convicção naquilo que você fez,
né? E ao mesmo tempo um texto natural, compreensível para as pessoas que vão ler, né? São as principais aí qualidades. Algumas dicas que eu peguei aí de um autor chamado Nilson Magani Filho para facilitar um pouco a escrita. Então vamos lá. Evite repetir a mesma palavra, porque essa palavra vai se tornar uma palavra repetitiva e assim a repetição da palavra fará com que a palavra repetida diminua o valor do texto em que a palavra se encontra repetida. Muito chato ler um texto em que você repete qualquer palavra aí nele, né? Então, fiquem atentos a isso. Fuja ao máximo de utilizar de abreviaturas, porque ela também empobrece qualquer texto ou mensagem que você escreve. Então, isso aqui não é Twitter, não tem limite, então, por favor, escreva as palavras certas. Remember, estrangeirismo never, eles estão out. Já a palavra da língua portuguesa é very nice, ok? Então, se existe uma palavra da língua portuguesa para aquilo que você escrever, opte por ela, seu texto está em língua portuguesa. Não apele para a gíria, mano, ainda que pareça tipo assim, legal, da hora, sacou? Então, joia, valeu. Você não está no Facebook, você está fazendo um artigo científico, então, por favor, né? Esqueça a gíria. Você nunca deve estar usando gerúndio, porque assim você vai estar deixando o texto desagradável para quem vai estar lendo o que você vai estar escrevendo. Por isso, deve estar prestando atenção, pois caso contrário, quem vai estar recebendo a mensagem vai estar comentando que esse seu jeito de estar redigindo vai estar irritando todas as pessoas que vão estar lendo. Então, o texto, né, científico, a gente evita o gerúndio. Você não está trabalhando em call center, então não precisa estar colocando gerúndio aí. 6. Abstraia-se peremptoriamente de grafar terminologias vernaculares classicizantes, pinçadas em alfarrábio de priscas eras e eivados de preciosismo anacrônico e esdrúxulo, inconciliáveis com o escopo colimado por qualquer estriba ou amanuense. Bom, na nossa área, a gente não precisa enfeitar muita coisa não, tá? O seu trabalho, ele tem um valor importante para a ciência, então ele pode, não precisa você ficar tentando enfeitar não, seja direto, claro, preciso, transparente, já é suficiente para a qualidade do seu trabalho. Lembre-se, o uso de parênteses, ainda que pareça ser necessário, prejudica a compreensão do texto, acaba truncando o seu sentido e quase sempre alonga desnecessariamente a frase. Então, evite usar parágrafos e vírgula aí, quando necessário, para não ficar um texto truncado. Frases lacônicas com apenas uma palavra? Nunca. Então, as frases lacônicas elas são usadas para dar impacto, sentimento no texto. O texto científico não precisa disso, tá? 9. Não use redundância ou pleonasmo ou tautologia na redação. Isso significa que a sua redação não precisa dizer a mesmíssima coisa de forma diferente, ou seja, não deve repetir o mesmo argumento mais de uma vez. Isso que quer dizer, em outras palavras, que não deve repetir a ideia que já foi transmitida anteriormente por palavras iguais, semelhantes ou equivalentes. Às vezes, quando a gente está escrevendo um texto, a gente acha que ele ficou muito curto, né? E aí a gente começa a dar a volta tentando esticar esse texto. Mas não é assim, eu não preciso ficar repetindo coisas, eu posso colocar coisas novas, importantes, interessantes, que pode acrescentar e enriquecer meu trabalho, mas eu não preciso ficar repetindo a mesma coisa várias vezes de forma diferente, né? A ortografia merece muita atenção, precisa ser corrigida exatamente para não ferir a língua portuguesa. Então, um texto com erros, meus amigos, é muito ruim, desacredita demais o nosso trabalho. Então, por favor, não escreva no trabalho do jeito que vocês escrevem no Facebook, né? Consulte. O corretor ortográfico do Word dá uma ajudazinha sim, né? Ele é bom para ajudar, mas pode ter falhas, então peça para alguém ajudar a corrigir isso aí. Não abuse das exclamações, nunca, jamais, seu texto fica intragável, não se esqueça. Esse é um recurso também para sentimento, destacar emoção, então não cabe no texto científico. Evitar-se-á mesóclise, daqui para frente por-se-á cada dia mais na memória, mesóclise, evitá-la-ei, excluí-la-ei, abominá-la-ei. Então, não precisa disso, né? Isso deixa o texto muito ruim para a gente ler.
Muita atenção para evitar a repetição da terminação que dê a sensação de poetização. Rima na prosa não se entrosa, é coisa desastrosa, além de horrorosa. Então, cuidado na hora de ler, leia em voz alta para perceber se você não está cantando na hora da leitura, né? Então, só para trocar aí esses prefixos que se repetem. Fuja de toda e qualquer generalização. Na totalidade dos casos, todas as pessoas que generalizam sem absolutamente qualquer exceção criam situações de confusão total e geral. Então, um trabalho científico precisa ser preciso. Então, não tem esse negócio de muito, pouco, né? O que é muito para um trabalho e o que é pouco? Se você comparar quantidade da microbiologia ou da biologia molecular com com a área da fisiologia, você usa microlitro e outro você usa litro de substância, né? Então, são muito e pouco, são diferentes nessas duas, comparando essas duas áreas. Então, seja preciso, né? Específico na sua escrita. Como já repeti milhões de vezes, evite o exagero, ele prejudica a compreensão de todo mundo. Então, o exagero também é um artifício para criar sentimento aí, né? E o texto não precisa disso. Texto científico. Lembre-se sempre, nunca deixe frases incompletas. Elas sempre dão margem a... Então, na hora de escrever, veja se está tudo certo, se você terminou a ideia que você começou no seu texto. A voz passiva deve ser evitada para que a frase não seja passada de maneira não destacada junto ao público para qual vai ser transmitida, né? Então, foi observado por Soares que o arenito formação Botucatu estão sobrepostos ao arenito da bacia da formação Piramboia. A voz ativa, nesse caso, é preferível. Soares observou que o arenito da formação Tarará. Já no exemplo agora, né, a voz passiva ela deve ser usada. As amostras de solos foram previamente homogeneizadas e quarteadas e em seguida defloculadas para posterior análise granulométrica. Então, com relação à voz passiva e à voz ativa, vai depender muito do seu estilo e do orientador, tá? Aquilo que pode ser colocado em voz ativa é preferível, né? Na voz passiva é aquilo que não tem jeito, tá bom? Às vezes a gente usa palavras no texto que tem um outro significado diferente daquele que a gente gostaria de colocar, né? Então, através de é de um lado para outro, né? Pelo interior de, no decorrer de, por meio de. Às vezes esse através de ficaria melhor se você colocasse por meio de, porque por meio de significa fazendo uso de alguma coisa. Onde é um advérbio de lugar. Você só vai usar a palavra onde quando você quer dizer o lugar em que está sendo realizado ou que o fato está acontecendo. Ou onde se fez a pesquisa, enfim. É quando você se referir a um lugar. Ao ou em nível de, a altura de, no mesmo patamar que. Ao invés de é o contrário, o inverso. Em vez de é substituição. Então, são duas coisas diferentes. Ao invés de é o contrário. Em vez de, eu estou substituindo uma coisa em vez da outra. Tá? A par de é junto, ao corrente, ao lado. O ou a, mesmo ou mesma, é igual identidade de origem, referido, citado. Área é uma extensão de um espaço que está limitado. Região é uma grande extensão territorial. Então, só para a gente ver aqui um exemplo do uso de através e por meio, a diferença disso, né? Silva verificou através de perfis geofísicos que se tratava de uma unidade composta por sedimentos pelíticos de origem lacustre. Então, se ele usar através de, significa assim, ó, eu estou vendo através deste objeto, ok? Né? Então, através é o olhar através dele. Né? Então, ele não está vendo através dos perfis geofísicos, porque esses perfis são obstáculos, são barreiras. Né? Então, o que
que maneira fica melhor? Silva verificou por meio dos perfis geofísicos. Então, ele teve os perfis como base para observar e fazer a conclusão, que se tratava de uma unidade composta por sedimentos pelíticos de origem lacustre. Tá vendo essa nuance? Né? Se eu usar através de, significa que ele está vendo pelo perfil. Agora, se eu usar por meio de, ele usou o perfil para concluir algo. Ok? Evitar algumas repetições. Pequeno no tamanho. Se é pequeno, só pode ser de tamanho. De formato, redondo. Então, é só redondo. Em minha própria opinião pessoal. Ninguém quer saber sua própria opinião pessoal. Superpostos uns aos outros. Só é superposto se tiver sobre os outros. Parte integral. Ou é parte ou é integral. Né? História passada. A gente ainda não tem história futura. Cada indivíduo isoladamente. Se é indivíduo, a não ser que seja um sincício tofroblasto, aí que é todo mundo junto. Mas se é cada indivíduo, ele é isolado. Fatos reais. Sem comentários. Visível aos olhos. Planos futuros. Alguém faz plano para o passado? Reunir junto. Sem chance. Surpresa inesperada. Para ser surpresa, precisa ser inesperado, né? Com relação a adjetivos e advérbios, a gente não vai usar coisas que não dê precisão no nosso trabalho. Então, pequeno, como eu falei anteriormente, pequeno, médio, grande, depende do leitor, depende da área, depende de uma série de coisas. Então, o que é pequeno para mim pode não ser pequeno para o outro. Os advérbios de quantidade, muito ou pouco, também não indica precisão. Recentemente, antigamente, pior ainda, porque a sua tese, a sua monografia, ela vai ficar num banco de dados, né? Agora é 2020, mas alguém vai ler ela em 2030. Então, o que era recente em 2020, não é recente em 2030. Isso é muito comum, às vezes a gente vai pegar um artigo para colocar no trabalho, aí o cara coloca lá, recentemente foram descobertos tal coisa. Aí você vai ver a data 1990. O artigo lá em 90, talvez era recentemente aquela descoberta, mas agora não é mais. Então, cuidado com isso, tá? Olhem a data dos seus artigos quando o autor disser recentemente, né? Enfim. Modo, lentamente, provavelmente também é complicado isso. Expressões indefinidas, quase todo, grande maioria, vários, boa parte, deve ser evitado. Você tem que adotar um padrão, tá? Então, se você vai usar o verbo no infinitivo em uma situação, usa nas outras que se repetem como aquela, tá bom? Uso de números. De 1 a 10 é por extenso. De 11 em diante é algarismo. Se você for usar vários números que tenha de 1 a 10 e depois de 11 em diante, padroniza, usa tudo em números. As unidades milhar devem ser separadas por ponto, com exceção dos anos. Número acima de 1000 tem forma mista, 3 milhões ou 2,4 mil toneladas, né? Mas padronize a forma que você vai utilizar isso. Alguns recursos estão à sua disposição para que melhore o texto. Por exemplo, correção ortográfica e gramatical do Word. Pode usar, é importante. Releia o texto várias vezes em voz alta, porque se você escutar, vai aparecer alguma coisa que está estranha e você pode corrigir isso. Leia o texto pensando no seu leitor. Às vezes a coisa está muito clara para mim, mas não está tão clara assim para o meu leitor, né? Pedir a outras pessoas para revisar o seu texto, tanto no ponto de vista de conteúdo quanto a forma. Correção, gente, é necessária, ela é importante, tá? Então não tenha receio de ser corrigido, ele é importante. Exercitar a redução do número de palavras sem prejudicar a compreensão do texto. Essas são as fontes que eu usei. Espero ter ajudado. Em caso de dúvida, procura a gente, tá bom? Um grande abraço para todos. Até a próxima.